Pessoal, fala acadêmicos, mais um bate-papo aqui e hoje a gente vai ter um bate-papo diferente. Nós não vamos falar sobre intercâmbio de estudo e sim de trabalho. Trabalho em Portugal. Olha lá, vamos bater um papo com o Marco, que é a pessoa, nosso representante de Portugal, que vai fazer essa live com a gente. Vamos chegando aí, pessoal. Quem tiver perguntas, ó ele aí! Fala, Marco, meu querido! Olá a todos, tudo bem? Como vão? Bem, você? Tudo ótimo. Deixa eu ver se assim não fica E aí, bonito. madrugada aí, né? Não, ainda é 11 horas da noite. Ainda. Deixa eu Ainda, falar. ainda. Tem gente que agora da noite está no terceiro sono aqui no Brasil. Pois. No verão fica 4 horas, mas agora no inverno são 3 horinhas, então tá tranquilo. E Olá, aí, tá boa tudo bem noite. por aí? Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu até colocar aqui um negócio aqui, ó. Trabalhe em Portugal. Muito bem. E aí, Então, boa trabalhe. noite a todos que apareceram, que estão aí a ver a live. Obrigado por aparecerem. Temos boas notícias, né? Então, era tudo que todo mundo esperava, que é a- vamos falar da assessoria de estudo é muito boa, interessante que todos façam. Entretanto, muitos não querem passar pelo estudo, querem já tem mestrado, doutorado, licenciatura, então só querem vir mesmo para Portugal já para trabalhar. Então, Portugal, com realmente tem agora uma deficiência, um déficit de pessoas para trabalhar em diversas áreas, em áreas estratégicas. E com isso, foi buscar os imigrantes justamente para ajudar, né, a preencher esses vazios que tem, né, obviamente. Pronto. Então, lançou um novo visto justamente para isso. Então, quem é dos países de língua portuguesa, que tem essa história com Portugal, com o Brasil, Angola, Moçambique, também outros países também, mas mais forte no Brasil, porque tem uma relação ainda mais forte com Portugal, podem pedir esse visto, que é o visto de trabalho da CPLP. O que é a CPLP? Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, com Marco, isso, diz, só um segundinho aqui, porque pô, a gente tá cheio de pergunta aqui, hein? Hoje já? vai ter. Não, aqui, o que o pessoal já tem me perguntado aqui quando a gente divulgou, eles começaram já a fazer algumas perguntas. Ok, ok, ok. Pode ir. Porque assim, tem o visto de estudante que ele vai fazer a universidade aí, que ele tem a permissão de trabalho também, que a gente fez aquela live. Sim, pode E trabalhar agora, 40 horas enquanto estudante, exatamente. e agora esse visto é só de trabalho, ou seja, o brasileiro que vai para aí não precisa comprar curso, não precisa fazer nada, ele vai aplicar um visto de trabalho. Exatamente. Tem alguns requisitozinhos que têm que ser preenchidos, obviamente, não é assim tão fácil. Peguei um visto e bom. O visto de trabalho, o visto de estudante permite trabalhar 40 horas desde que não afete a faculdade. Então, só precisa avisar o órgão de imigração que está a trabalhar e pede para trocar a residência para colocar permite atividade profissional. Muitos são em geral é meio tranquilo nisso, eles não estão muito a ligar para esse tipo de coisa. Então, eles acabam que aprovam rapidamente e você troca, pronto. Alguns empregos precisam mesmo que tenha isso escrito na residência. Permite atividade laboral. Já o visto de trabalho é porque para o brasileiro vir para cá antigamente tinha que vir, se viesse como turista, via e ficava ilegal, né? Obviamente, para conseguir um trabalho demorava muito tempo. Mas agora eles querem que venha realmente legalmente para cá. Então, assim como o visto de estudante, o visto de trabalho tem uma validade, obviamente, tem uma validade. Então, o estudante que pede um visto de trabalho tem um período, que são entre 4 a 6 meses, ainda está um pouco estranho isso, porque a lei diz 180 dias, mas a VFS está a fazer por 120 dias, tá ok? O consulado está a ceder vistos de 120 dias, tá ok? Uhum. E durante esse período, o brasileiro tem esse período todo para procurar um trabalho. E assim que conseguir um trabalho, pede a residência, tá ok? Assim que tiver um contrato de trabalho. Então,
Mas então vamos lá. Bom, realmente parece fácil, mas ainda tem uns requisitos para preencher. E um deles é ter a passagem de volta. Infelizmente, tem que se comprar passagem de volta para 120 dias depois do que você pretende fazer. Tá ok? E isso tem que ser apresentado na hora do visto. Além disso, Então, tem que se apresentar um salário mínimo por mês, por 4 meses. Aqui o salário mínimo é 705 euros. Vocês fazem as conversões aí, como é que está o euro do dia? 5,50, 5,40. Multiplica isso por 4 meses. Pronto, é isso que você tem que ter no mínimo para apresentar para poder vir para cá. Você pode apresentar isso em forma de contas bancárias ou últimos recibos. Pronto, exatamente isso. Então, são então alguns é o suporte pré-requisitos que... financeiro igual de Austrália, né? Sim, exatamente, É, como exatamente. é o suporte financeiro igual se o estudante vai para a Austrália, né? Sim, 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 exatamente. Tá, Ah, então vamos lá. Ó, vamos supor, eu estou querendo ir para Portugal. Cansei do Brasil, saco cheio. Tem idade mínima para esse visto de trabalho ou não? sim, 18 anos. Uhum. Porque Na verdade, não era idade mínima que eu queria perguntar, mas ótimo que também é legal, mas é idade máxima. Tem alguma idade máxima? Não, idade máxima não tem. Eu tô a falar isso pela minha experiência em Portugal. Ah, muitas empresas aqui valorizam muito pessoas jovens, tá? Não é querendo, desculpa, não é nem minha parte. Na verdade, isso é uma coisa que eu vejo aqui e é triste mesmo. Há anúncios de empregos que falam pessoas entre 15 e 35 anos. Há sempre esses anúnciozinhos assim que mostram esse limite de idades. São pessoas que sempre falam nos anúncios também assim, procuramos pessoas jovens com vontade de trabalhar. Até parece que pessoas mais velhas não têm vontade de trabalhar, né? Mas tudo bem. Pronto. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, Sérgio. Então, também nós somos honestos em relação a essas coisas. Não vou falar para quem tem 60 anos, 50, 40 anos, queira vir para Portugal. Infelizmente, tem essas coisas. Há possibilidades? Há sempre. Não há problemas nisso. Obviamente, tem sempre a possibilidade para quem quer trabalhar. Entretanto, há sempre essa limitação em muitas vagas de emprego, principalmente na área de restaurantes, de lojas, de tudo isso. Porque, pronto, é assim. Então, vamos ser honestos, não há um limite de idade no visto, para tirar o visto, mas na procura de Para emprego, arrumar emprego, eles, quando não tá. tiver se não Pronto. tiver disposição, não é contratado. Pois, né? Para mim, eu conheço muitas pessoas de 50, 60 anos que são, ó, muito melhores do que muitos de 20, mas pronto. É como eles veem essas coisas. Mas E, olha, nada é impossível. Nada é impossível. Eu digo sempre que nada é impossível. Se tiveres um e se o cara lugar também for de bom na vontade. profissão dele, né, Marco? Uhum. Não impede nada, porque assim, tem uma Sim. outra pergunta que a gente tem aqui. Quais são os tipos de trabalho? E é possível trabalhar na sua área? Pronto, vamos lá. É uma boa pergunta. Não sei de quem foi, mas é uma boa pergunta. Os tipos de trabalhos vão das áreas estratégicas que estão, assim mesmo, como eu falei no início, para as áreas estratégicas que Portugal precisa mesmo para pessoas trabalhar. Muitas delas são relacionadas ao turismo, ok? Turismo é, por exemplo, na área de Hotelaria, hotelaria, restaurante. alguns hotéis são um pouco mais exigentes no que quer, né? Exigem uma, duas línguas, uma formação em turismo. Entretanto, outros hotéis um pouquinho menores, eles não têm muita exigência nisso, em critérios, tá ok? Mas restaurantes, lojas, são coisas mais, vamos dizer assim, são empregos realmente que muitos portugueses não querem trabalhar no momento, então acaba que eles vão recorrer agora aos imigrantes, tá ok? Trabalhar Top. na área, aí tem que se pedir um visto de estudo ou passar por um processo de validação de diploma, que é um processo um pouco demorado, um pouco caro, valida Ah, diploma, exatamente. Só que isso, assim, ainda assim não é muito bom, porque as empresas aqui em Portugal dão muito valor a um diploma não só português, mas também como europeu. Então, você fazer um mestrado aqui ou uma licenciatura, uma graduação nova, vai te dar esse respaldo para entrar no mercado de trabalho. Tá, ok? Então, para trabalhar na área aqui, a depender da área, se você é da área de saúde, se você for da área de direito ou algumas áreas de saúde ou engenharia, esquece. São áreas que você precisa mesmo.
A única área que vocês vão conseguir trabalhar aqui, que você tem uma formação no Brasil, é TI. É a área de tecnologia. São áreas que têm mesmo aqui uma Demanda. deficiência muito grande de profissionais. E conheço muitas pessoas que vieram do Brasil já, com o emprego garantido aqui, a ganhar muito bem, a ganhar mais que um médico em Portugal, a ganhar mais que um advogado em Portugal, com salários altíssimos que nem pessoas nem imaginam quanto é que ganham. Já vieram do Mais Brasil. ou menos. Você tem uma ideia de quanto que é? Por volta aí dos 4 a 6 mil euros por mês. Isso em Portugal, uau! Te digo, porque um médico ganha aqui 3 mil, 4 mil euros por volta. E esses profissionais do TI podem ganhar dos 3 aos 5 ou 6 ou 7 mil euros. Pronto. E realmente é incrível quanto eles ganham. Muitas vezes esse trabalho é remoto. Quem é da área de TI pode vir tranquilamente, que é muito mais fácil conseguir esse tipo de emprego. Entretanto, as outras áreas é muito difícil. Quem é da área de engenharia, da área de direito até que pode ser um pouco, porque aqui a Ordem de Advogados de Portugal, que é a OA, ela é muito parecida com a OAB do Brasil. Então, quem tem a OAB no Brasil vem para cá pode pedir a OA, tem alguma série de documentos, algum processozinho para passar, obviamente, algumas burocracias, mas é fácil de conseguir também se fizer algum curso para ajudar no meio, aí algum curso pequeno, obviamente. Mas, em geral, é muito difícil. Então, não esperem que quem quer o visto de trabalho para vir para cá procurar trabalho, vai trabalhar na área em geral, é muito difícil. Só que se você for de TI, tem muita sorte. Tem 4 meses aí para conseguir e olha, te digo que você consegue facilmente. Portugal. Pessoal, só para quem está entrando aí, está entendendo quem que é, o Marco é o nosso representante da Academia de Intercâmbio. Ele fica em Portugal e ele é o cara que manja tudo de estudo e trabalho em Portugal, aplica os vistos, faz todo esse processo. É um cara que, assim, entende muito mesmo. Toda vez que eu falo com ele é uma aula. É uma aula. E, Marco, por exemplo, é o que eu falei, eu tô quero embarcar para Portugal. Aí eu falei, pô, tem idade mínima, que você falou são 18 anos, a idade máxima não tem, o cara pode aplicar, porém, os empregos mais fáceis estão entre 20, 35, 40 anos, se a pessoa tiver um gás. Sim, sim. Né? Agora, quando eu aplico, quanto tempo de visto eu recebo? Pronto, boa pergunta, Sérgio. O visto, assim como o de estudante, é uma coisa que eles estão a discutir e, pelo que eu percebi, algumas pessoas que já estão a receber o visto, porque esse visto de trabalho já foi aprovado desde agosto. Mas ele entrou em vigor agora na primeira semana de novembro. Então já houve muitas aplicações para esse visto, né? Já na casa dos milhares, das centenas de milhares, né? Obviamente já. E começaram a sair os primeiros vistos. Pronto. O que eu percebi já desses primeiros vistos que saíram são parecidos com do estudante, que você já vem com o agendamento no CEF. Então para 3, 4 meses, esse visto tem validade de 4 meses, assim como qualquer visto de residência português. Qualquer visto 4 de meses, português então. tem 4 meses de validade para que você tenha esse tempo todo para chegar em Portugal, tirar a documentação necessária para você começar a trabalhar para outras coisas e você possa já solicitar a residência, que a residência em Portugal também tem alguns pré-requisitos também. Não só tem que ter o CPF português, que é o NIF, você tem que ter uma moradia já com um comprovante de morada aceito por eles, não é qualquer um que aceita. Então, a nossa assessoria de estudantil, tanto a de estudante quanto a de trabalho, atua nesse tipo de solicitação de documentos, justamente para que o cliente esteja muito salvaguardado nesse tipo de coisa. Então, para você solicitar a residência, tem ainda os pré-requisitos. Então, eles te dão esse prazozinho de 4 meses para que você tenha. Por isso que não é tão bom quando você tirar o visto vir muito cedo antes das aulas. Você tem que ter uma janela aí, o cliente tem que calcular, assim como nós ajudamos, uma janela aí de meses que você possa chegar, tirar a documentação, conseguir sua residência permanente,
a sua morada permanente, né? A sua casa permanente, para que você consiga tirar residência nisso. Então, assim como os outros, o visto de trabalho tem 4 meses de duração. Então, você tem 4 meses, por isso que é uma coisa que está muito estranha. Entretanto, são coisas igual o que acontece em Portugal, é normal, acontece esse tipo de coisas, essas interpretações da lei. A lei tinha dito inicialmente que eram 180 dias, mas está aprovado apenas para 120 dias, que são 4 meses. E o visto tem 120 dias de validade para que você possa conseguir um trabalho e pedir uma residência. Tá, ok? Então, sugiro que venham muito preparados, um pouco financeiramente, obviamente, porque você vai ter que conseguir trabalho, não é difícil, mas você precisa ter não só o trabalho, mas precisa ter uma casa, um apartamento com um contrato ou com uma declaração de junta de freguesia, precisa ter uma comprovação financeira para poder tirar o visto e também para a residência. Tudo isso você precisa ter, então tem que vir um pouco preparado para isso. Não é muito, felizmente não é muito como antigamente era muito e como outros países são, né? Que se pede aí um ano de comprovação financeira, mas ainda tem que ter bom planeamento. Uma observação que eu quero dizer, Sérgio, para todos que estão a ver agora as notícias, muitos brasileiros estão a voltar para o Brasil de Portugal a dizer que estão passando necessidades. Tenham cuidado com essas notícias. São brasileiros que vieram para cá com 1.000 euros. São brasileiros que vieram para cá com 500 euros. São brasileiros que vieram para cá sem residência, sem visto, que estão cá ilegais a pedir coisas. Muitos deles estão a fazer isso. E, obviamente, não vieram preparados, não conseguiram emprego. Muitos empregos exigem residência ou visto de trabalho ou de estudo. E muitos vieram para cá despreparados, estão a voltar para o Brasil e estão a pedir socorro para os consulados para ir porque não tem dinheiro nenhum. Então, tenha muito cuidado quando vem essas notícias, porque não é a realidade dos brasileiros que estão aqui legal. E é isso que nós da Academia de Intercâmbio fazemos. Essa assessoria do visto de visto de trabalho começou quando o visto entrou em vigor. Antes disso, fazíamos só o visto de estudante. Enquanto você tem uma residência aqui, você tem um respaldo muito maior, você tem toda a capacidade de conseguir mais oportunidades de emprego que pedem realmente a residência. Então, tenham cuidado com o que vocês leem, porque eu tenho recebido muitas mensagens, não só dos meus clientes, mas também de muitas outras pessoas fora a perguntar isso. Então, eu digo, o que está acontecendo agora em Portugal são muitos brasileiros que não, por causa da inflação, obviamente, e por causa da guerra que está acontecendo, muitos brasileiros que estão ilegais, que vieram despreparados para Portugal, estão a voltar, obviamente, porque estão despreparados para isso e não têm uma documentação legal. E nós da Academia de Intercâmbio fazemos isso de uma maneira legal, que vocês vão ter muito mais oportunidades de conseguir coisas, porque vocês estão a fazer as coisas como eles querem, exatamente, tá ok? Então, só uma observação que eu estou a fazer aí, Sérgio, porque eu tenho recebido muitas perguntas de clientes e de pessoas que querem saber mais sobre o trabalho em Portugal, tá ok? Não, legal, porque tem uns caras que se jogam, é o que você falou, vai lá com 500 euros, com 500 visto euros, de... imagina. Então, e aí o cara não tem planejamento nenhum. Nenhum. Agora, Marco, Uhum. fala, pessoal, qual é o serviço que você presta aí da academia? O que você faz? Qual que é o nosso planejamento? Então, por exemplo, eu estou querendo ir, tenho aquela idade que você comentou, né? Entre 20 e 40, 18 e 40 anos. Eu tenho aquele dinheirinho que são, se eu não me engano, que você falou, são 700 euros por mês. Então, para mostrar de suporte financeiro, 700 euros durante 4 meses. Sim, dá uns 3.500, exatamente 4.000, então dá aí entre 14 e 16 mil reais. É isso que você precisa de ter. 14, 16 mil reais eu preciso mostrar para a embaixada aí que eu vou ter dinheiro para me sustentar. Exato. Certo? Tem um porém, tem uma exceção. Se você tiver alguém em Portugal que você conheça, familiar ou amigos, que te envia um termo de compromisso, tem um termo de compromisso, um modelo no site do CEF, quer dizer, que é responsável por toda a sua estadia durante os 4 meses, vai ser responsável por toda a sua estadia, ficar na casa dele, e tudo isso, você fica isento de apresentar o comprovante financeiro e a passagem de volta. Se você boa. A pessoa tem esse termo de compromisso, que é se
você passar desse período, ela vai ter que arcar, obviamente, com todos os custos de imigração ou de penalização. Mas, se em 4 meses você conseguir um emprego e você está nessa casa dessa pessoa, você está isento de mostrar a comprovação financeira e a passagem de volta. E já isso já tira um peso financeiro muito grande, tá ok? Então, quem quer vir para Portugal nesse tipo de visto tem que ter exatamente isso: a passagem de volta, essa comprovação financeira. Tem um órgão aqui em Portugal chamado IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tem que estar inscrito nele, porque ele é o órgão que vai te... Primeira coisa que você conseguir empregos é por ele. Ele vai te mandar muitos empregos, muitas ofertas de empregos para você procurar. Então, quando você se inscreve nele, tem que estar, obrigatoriamente para tirar o visto. Antes do visto, você tem que estar inscrito nesse órgão, tá ok? E você então, faz a inscrição o órgão nele, né, realmente Marcelo? fomenta os empregos de Portugal. Então, tem que estar inscrito nele. E outras coisas que são inerentes aos outros vistos, né? O seguro-saúde, o passaporte, tudo isso, esses documentos. Tenham atenção que quem quer vir logo para Portugal, o seguro-saúde é obrigatório para vir para cá. Se quiserem o PB4 está a demorar mais de um mês para sair. Então, para você se aplicar para o visto, tem que esperar o PB4. Tá, ok? Mas um documento. O que é o PB4? O PB4 é um acordo, é um documento que firma um acordo entre Portugal, Brasil, Itália e Grécia, que nós, dos 4 países, podemos usar a saúde pública deles como se fôssemos cidadãos. Então, como cidadãos, como estrangeiros, podemos usar tudo como cidadãos. Então, se você for uma urgência ou fazer qualquer coisa, qualquer procedimento médico, você paga como se fosse em português. E tem taxas muito pequenas aqui. Então, o PB4 e depois, quando você conseguir a residência, o PB4 permite que você tire o número de utente. O número de utente é o número de paciente do Sistema Nacional de Saúde de Portugal. E você tem direito a uma médica de família e a todos os procedimentos médicos que tem em Portugal. Ok? Então, nisso... é importante o PB4, obviamente, e o Portugal aceita o PB4 na hora de você tirar o visto. Entretanto, o PB4 não cobre assistência odontológica, repatriamento de corpo e morte acidental. Então, nesse caso, o PB4 é muito bom porque é gratuito, obviamente. Então, nesse caso, o PB4 tem essas particularidades. Além de demorar um mês, você tem que mostrar ainda um termo de compromisso de um familiar seu no Brasil. O familiar seu do Brasil tem que ir ao cartório a dizer que vai ser responsável financeiramente para trazer seu corpo de volta se um dia, se por acaso acontecer alguma morte, né? Obviamente não vai acontecer, mas vai acontecer. Tem que ser responsável, porque ninguém na União Europeia vai ser responsável por trazer seu corpo. Então, na verdade, o repatriamento do corpo tem que ser feito por algum responsável no Brasil que tenha financeiramente. Porque o PB4 não cobre isso. E os seguros-saúde privados todos cobrem isso, né? O repatriamento de corpo, morte acidental, a assistência odontológica, tudo isso. Então, assim, quem quiser vir logo vai ter que aí ter um planeamento financeiro para poder pagar um seguro privado mais privado, né? Obviamente, que é um pouco mais caro. Aí vai nas voltas para esse mesmo período de 4, 5 meses, tá entre aí os 4, 6 mil euros, 6 mil reais, desculpa, 4, 6 mil reais. Então tem que estar preparado financeiramente. Se não quiser pagar tudo isso, vai ter que ter paciência para esperar o PB4 sair, vai ter que solicitar no Ministério da Saúde online e vai ter que fazer todo esse procedimento, como falei, de termo de consentimento. Então há essas coisinhas aí pequenas, tem que ter muita atenção. Tem que prestar atenção realmente quando quer vir e depende muito do objetivo. Então, se quiser vir logo, dá para fazer, dá para solicitar, mas tem que estar preparado para assumir alguns custos a mais por causa desse seguro-saúde privado. Se quiser vir próximo ano com mais calma, ou lá para março, abril, maio, dá tempo de pedir só o PB4 e solicitar o visto, tá ok? Agora me fala uma coisa, eu aplicando, quero ir rápido, eu aplicando, tem toda a documentação, o visto ele é liberado, então assim, para a Austrália demora um mês e pouco, para Portugal, eu aplicando para esse visto agora de trabalho,
quanto tempo que ele é liberado? Liberou, eu já posso ir ou eu tenho uma data específica para entrar? Como é que funciona? Pronto, boa pergunta, Sérgio. O visto de Portugal, você assina um termo de honra. Você não pode sair do Brasil até ter o visto. Então, você tem que esperar o visto mesmo. O visto, todo e qualquer visto de residência tem um prazo entre 30 e 60 dias para ser liberado. É um prazo que o consulado dá. Em média, estão a sair a 30, 35 dias, obviamente, tá ok? Há sempre Tá. um caso que demora por causa de uma coisa que acontece. Pronto, Uhum. e são coisas que fogem do nosso controle. Isso é um cônsul, é um sistema de imigração que está fazendo análise e pronto. E nós não podemos fazer nada em relação a isso. Nesse caso, mas a média está 30 a 35 dias para sair, né? Um mês e alguns dias para sair. E depois disso, vocês já podem comprar passagem e vir para Portugal. Podem acompanhar todo o status do visto, porque tem alguns status, né, de recebido, em análise, blá 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 blá. Geralmente, quando está em análise, eu mesmo comprei minha passagem quando estava. Eu esperei 20 dias de análise e comprei minha passagem. Porque eu sabia que em análise, quando ele já está em análise, ele realmente já está a ser visto pelo consulado, pelo cônsul, pelo sistema de imigração. Então, quando ele já está visto por isso, ele não demora tanto tempo depois de análise. Então, quando ele está com recebido ainda, que vocês não podem fazer nada. Mas quando ele está em análise, aí sim. Mas isso foi uma escolha minha a assumir os riscos, tá ok? E assim como outras pessoas. Eu sempre aconselho comprar as passagens assim que o visto sair, tá ok? Para não E ter quanto nenhum é que custa esse problema. visto aí, Marco? Sim. Quanto que é o valor desse visto aí? O visto agora está por volta dos 600 e alguma coisa reais, tá? Para poder tirar. Pela VFS. A VFS assumiu para todos os postos das grandes cidades que tinham consulado português, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador é um lugar que tem consulado. Porto Alegre também. Pronto, a Uhum. VFS assumiu tudo porque o consulado estava mesmo muito sobrecarregado com vistos de brasileiros para cá. E eles têm outras demandas consulares para fazer, né? Como cartão cidadão, passaporte português, para quem tem isso daí. Então, a VFS assumiu todos esses lugares, tá ok? E está por volta dos 600 reais o valor do visto. Muda muito, varia Entendi. muito com também o câmbio do euro, tá ok? Mas eles fixam por alguns meses, mas se variar muito, eles mudam o valor. Então, mas por enquanto agora está nos 600 e poucos reais, tá ok? Pessoal, para quem entrou agora aí, só para vocês entenderem o que a gente está falando sobre trabalhar em Portugal. Vocês estão falando aí com o Marco, que é o nosso representante da academia, ele mora em Portugal, ele que faz todo o processo de aplicação do visto, de entrevistas até para quem vai chegar para esse novo programa que a gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu um pacote para quem quer realmente só ir para trabalhar, e aí depois, se vocês tiverem interesse, vocês mandam mensagem para a gente, pode mandar aqui pelo Instagram mesmo, e a gente vai colocar vocês em contato com o Marco direto, e ele vai falar sobre como é que funciona todo o programa. Uhum. Marco, tem uma pergunta aqui, que essa aqui tem muita gente que tem a dúvida, tá? Ok. Legal. Eu posso levar a família com esse visto de trabalho ou não? Uhum. Muito bem. Só tem boas perguntas hoje, né? Boa pergunta. Ah, sim, sim, pode levar família quando vier, ou pode levar família depois. Eu sempre considero melhor depois. Agora, junto com. Por quê? Vamos dizer assim: o visto de estudante, existe um visto chamado aqui, não visto, mas um tipo de residência chamado de reagrupamento familiar. Então, quem tem a residência em Portugal tem direito a reagrupar membros da família. Quem vem como estudante tem um número limitado de membros que pode reagrupar. É sempre uma família direta, né? O marido, a mulher ou o filho. Pronto. Quem vem a trabalho tem um número muito maior, né? Pode ser o marido, mulher, o filho dependente, o irmão que menor de 18 anos que depende de você. Uhum. Pode ser pessoas ascendentes também, né? Pai e mãe. Pronto, sim. Quem vem com o visto de trabalho pode. A, 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 vamos dizer assim, a peculiaridade que eu falo nisso daí é justamente porque quem vem junto com a família vai ter que esperar
você primeiro pegar a residência para depois marcar o reagrupamento familiar para que a pessoa consiga toda essa residência. E aí realmente é um processo que demora. Enquanto a pessoa não tiver residência, não pode trabalhar. Vamos dizer que não há casos. Há casos de pessoas que já trabalham desde que chegam cá, não há problema nisso. Mas pode ser alvo de sanção de multas na hora de tirar a residência, porque o CEF tem acesso a todos os seus registros profissionais. Então, já vi pessoas que já trabalharam, tiraram a reagrupamento familiar e não pagaram nenhuma multa. Mas já vi pessoas que pagaram. Depende muito da pessoa que está avaliando o seu caso, entendeu? A maneira mais correta de fazer é a primeira pessoa que quiser o visto de trabalho vem, assim que conseguir o visto de trabalho, solicita o reagrupamento familiar. Quando ele solicita o reagrupamento familiar aqui no CEF, a família, o membro familiar no Brasil, pode ir diretamente na VFS ou no consulado solicitar o visto de reagrupamento familiar. E com isso vem para cá, para Portugal, já com visto, para poder chegar aqui